Ei, ah, ei, ei, ei. Boa noite a todos, graça e paz de Jesus, amém? Eu tomando o maior cuidado aqui, ajeitei isso aqui com cuidado. Obrigado, Gilbert. Você trabalhou muito bem essa noite. Queridos, é um prazer estar aqui mais uma noite para a gente aprender da palavra de Deus, para a gente poder dividir a palavra de Deus. Isso para mim é um privilégio. Eu louvo ao Senhor todas as noites, manhãs, dias que o Senhor me dá a oportunidade de poder falar da sua palavra. Mas antes da gente trabalhar na Bíblia, que vai ser lá em Efésios capítulo 5, você pode até já começar a abrir, eu queria dar alguns anúncios, tá? Eu queria adiantar para vocês algumas coisas que acontecerão em dezembro. Eu ainda não tenho todo o calendário de dezembro, porque eu vou ter uma reunião com a liderança ainda para a gente definir algumas coisas. Mas olha, por exemplo, no dia 4, que é o primeiro final de semana de dezembro, à noite, no culto da noite, nós vamos ter o Natal dos Jovens. Então vai ter uma apresentação de coral. Vai me corrigindo aí, tá, Ackley? Vai ter peça também? Vai ter peça, coral, pregação. Vai ser uma noite muito bacana e muito festiva. Então vai ser no dia 4, no primeiro final de semana de dezembro. No segundo final de semana de dezembro, que é o dia 11, nós vamos ter a cantata de Natal juvenil. É isso, Claré? Vai ser o coral, né? Juvenil, deve ter algumas encenações que a irmã Lívia está já trabalhando aí. Então vai ser no dia 11, não é isso? Dia 11, tá aí, vocês vão acompanhando aí, tá bom? É o coral juvenil. No dia 18, no culto da noite, que aí já é o outro fim de semana, nós vamos ter o coral de adultos, tá? Então já temos 3 finais de semana. Aí no outro já é Natal, tá certo? E aí, a partir do momento que eu tiver reunido com a liderança, a gente vai ver como é que vai ser no Natal, se a gente vai ter os 2 cultos, se vai ser um culto só, né? Tanto Natal quanto 31, o pastor ainda não tem essas informações, tá ok? E também no dia 4, no domingo de manhã, nós teremos assembleia extraordinária para apresentação, apreciação, votação, eleição da nova diretoria estatutária e conselho fiscal. Ainda não são os ministérios, aquela primeira da estatutária. E aí eu vou definir também com a liderança quando que nós vamos fazer a última Assembleia Geral do ano, tá ok? Próxima sexta-feira agora, dia 18, meu irmão Vitor está ali me olhando muito apreensível. Homens, nós temos um churrasco de primeira linha, lá na CEMIG, vai ser um churrasco eletrizante. Vocês estão rindo de quê, irmão? Vai ser eletrizante, vai ser uma coisa de energia, né? Ali na 459, em frente à prática, não é? Então, os homens, você tem um grupo de homens, você pode procurar o Vitor ou o Helder, para ele inserir você lá, vai ter palavra, vai ter louvor e também depois o pastor vai estar lá ministrando um holocausto, ensinando para eles como que a gente oferece essa boa gordura ao Senhor. Tá? Então, homens, não faltem nesse dia. Nós temos aqui também mulheres, né, que no dia 26 às 19 horas, é um sábado. Você, mulher, vai ter um culto aqui também. Nós vamos receber uma palestrante de fora. E esse culto tem um tema, que é retrô, não é? Então é anos 90, 80, 60 também, não? 50, 70, o ano que você escolher. Desde que não seja 2022. Tem que ser. Aí você fala, pastor, eu não tenho a roupa retrô. Bota que você tem. Vai lá que já é retrô e você não sabe. Verdade, às vezes você já está usando retrô e não sabe. Não é verdade ou não é, irmão? Então você já vem com a que você usa, que às vezes ela já é retrô, né? Então é mais ou menos isso aí, tá bom? Você não viu hoje de manhã que eu dei uma fala sem saber que eu estava no retrô, Marina? Eu não me lembro o que foi direito, mas foi fita cassete. Falei, bota uma fita, eu já sou retrô e não sei. Tá certo? Dia 26. E, por último, Oi. Ah, tá. Isso tem um custo. Essa festa retrô não é 0,800 não, tá, irmão? Nem um churrasco. Então tem um custo, senão você vai chegou lá de mão vazia, né? E a Bíblia diz que você nunca deve chegar na presença do Senhor de mãos vazias. Está lá em Êxodo, viu? Senão é fulminado.
No caso aqui das mulheres, você vai entrar em contato ou com a Marina ou com a irmã Alexandra Colim, tá? Elas duas vão poder informar para vocês o custo de você participar dessa festa retrô aqui na igreja no dia 26. E por último, irmãos, é essa cesta aqui. Isso aqui tá desse jeito aqui, tá? Porque a sacola, ela vai vir confeccionada com a logomarca da igreja. Deixa eu dar um stopzinho aqui, tá? Para o também sábado de casais. Boa lembrança aí, pessoal da mídia, tá? Nós vamos ter no próximo sábado agora, dia 19, às 19h30, aqui na igreja. E a orientação é a seguinte: os homens tragam alguma coisa doce, mas é pouco, tá, irmãos? Não precisa trazer um tabuleiro de bolo doce, que a gente não vai dar conta de comer isso. Não, Genilson, a gente vai dar conta? Não vai, a gente não vai comer isso tudo. Aquele pudim maravilhoso, para que trazer aquilo tudo? Né? E as mulheres vão trazer coisa salgada, porque aí depois a gente tem aquela social e a gente tem o equilíbrio disso aí, tá bom? Próximo sábado. Isso aqui é o seguinte, irmãos, as sacolas da cesta de Natal, elas virão confeccionadas, por isso que a gente colou aqui, tá? Ela vai vir exatamente esta sacola aqui, só que a logomarca da igreja. E nós queremos fazer com que pessoas que muitas vezes têm aí essa época do ano e não tem uma mesa como a sua, como a minha, e a gente possa abençoar. É uma cesta muito boa. Só um minutinho, irmão. Vou tentar ajeitar isso aqui. Uma cesta muito boa, que a igreja está fazendo com muito carinho. E qual que é a sua participação nisso? Você pode indicar uma família que realmente tenha necessidade. Então você vai procurar a nossa irmã Lúcia e vai dar o nome, né? Para a gente saber se tem criança, porque a gente vai tentar providenciar um brinquedo. É uma coisa bem legal, bem completinha, tá? Você pode ajudar financeiramente, porque é uma coisa cara. Enquanto mais a gente tiver a sua ajuda financeira, mais famílias vão receber cestas, né? A igreja às vezes consegue fazer um tanto, mas se você ajudar, nós teremos condições de fazer 20% a mais, 30% a mais. Como é que você pode fazer? Esses envelopes que você tem aí, você coloca cesta de Natal, coloca aqui no gasofilaço e o nosso tesoureiro já sabe que aquilo é para esse movimento aqui, tá bom? E também você que tem carro, você pode se cadastrar também com a irmã Lúcia para que você no dia ajude a entregar, né? Que são muitas cestas. Então você, poxa, eu quero entregar, pode ser para a pessoa que você indicou ou para uma outra pessoa, tá bom? Bom, dito isto, vamos lá em Efésios capítulo 4. Chega agora nessa época de final de ano, são muitos anúncios. Eu sei que anúncio não é uma coisa, né, legal, assim, corta muito o clima do culto, mas está sendo necessário esses nesse momento. Nós vamos abrir em Efésios capítulo 5 e eu vou ler apenas 3 versículos desse texto. São os versos 5 a 7. Isso. Diz assim a palavra de Deus: porque vocês podem estar certos disto. Verso 5 do capítulo 5 de Efésios. Nenhum imoral ou impuro ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém engane vocês com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Vamos orar ao nosso Deus? Pai, muito obrigado por esta noite. Eu quero mais uma vez dizer para o Senhor do privilégio, do prazer de poder abrir a Tua palavra e poder ensinar ela para a Tua igreja. Isso é um privilégio, ó Deus. Eu louvo ao Senhor que mesmo contra toda a minha natureza, contra toda a dureza do meu coração, o Senhor um dia me chamou para a salvação e um dia também me chamou para o ministério. Eu louvo ao Senhor por isso. E eu peço a Deus que nessa noite, como tem sido em várias outras noites, o Espírito do Senhor abençoe a tua igreja, dando a eles entendimento da tua palavra e aplicando no coração da tua igreja palavras como essa. Em nome do poder do Senhor Jesus, nós oramos hoje e sempre. Amém.
Queridos, nós estamos numa sequência de exposições da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E antes da gente entrar aí no que a gente vai falar aqui agora, até para que você entenda, eu queria que você me acompanhasse na evolução do pensamento de Paulo. Por que Paulo chegou até aqui? Por que ele escreveu essas palavras que aqui estão? Qual é a lógica do seu pensamento? Como é que ele está trabalhando? Certamente quando Paulo pegou lá um papiro, né, e uma pena ou o instrumento que ele tenha usado para escrever essa carta, houve uma progressão no seu pensamento. Ele queria passar uma informação e isso aí aconteceu de forma muito gradual. Então a gente vê aí que primeiro Paulo investe 3 capítulos dessa carta falando sobre o mistério da igreja. E essas informações, elas são importantes no seguinte sentido. Entendo eu, depois que eu li exaustivamente essa carta, né, e à medida que nós vamos estudando, que um dos grandes motivos de Paulo nesses 3 primeiros capítulos era mostrar para os crentes desta igreja, porque Paulo está escrevendo para uma igreja, é uma igreja que está recebendo essa carta foi lida dentro de uma igreja. Então eu entendo que Paulo estava tentando mostrar para aquelas pessoas o grande privilégio que é ser igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso você só entende quando você passa do nível de vir à igreja para o nível de ser uma igreja. E aí a gente vai entendendo o privilégio de ser igreja do Senhor Jesus, com todas as dificuldades, com todas as experiências que às vezes são desgastantes, quando a gente tem muitas pessoas diferentes no mesmo lugar, mas mesmo assim a gente entende o privilégio disso, de participar desse povo. Então, para isso, Paulo vai falar da natureza da igreja, de onde surgiu isso, que não é só pôr uma placa na frente da igreja, isso nasceu no coração de Deus. E a gente precisa levar isso muito a sério, o que é a igreja de Jesus. E aí ele vai falar também das bênçãos espirituais que pertencem ao povo de Deus. Existem bênçãos que elas são gerais, o sol, a chuva, o ar, todas as pessoas desfrutam disso. Mas existem coisas que elas são para o povo de Deus. E Paulo, ele usa 11 versículos, melhor dizendo, 11 versículos dessa carta, no capítulo número 1, para falar para essas pessoas as bênçãos espirituais que são outorgadas em Cristo a esse povo chamado igreja. Depois Paulo ora para que os membros da igreja entendam esse valor de ser chamado para ser igreja do Senhor Jesus. Quando você entende isso, pode acreditar, você vai orar todos os dias agradecendo ao Senhor. Senhor, muito obrigado, porque teve um dia na minha vida que contra toda a dureza do meu coração, contra todos os meus pecados, o Senhor teve misericórdia da minha vida. O Senhor me estendeu a sua mão graciosa e o Senhor me colocou nessa família, chamada família do Senhor Jesus, que nós conhecemos como igreja. E Paulo, ele ora para isso, para que eles entendam isso. Esse valor do chamado de ser igreja. Depois ele vai ainda, nos capítulos de 1 a 3, falar da obra de Cristo, que deu vida nova a essas pessoas que pertencem à igreja. Isso é uma grande obra de Deus na vida da gente. A obra de Jesus é uma obra transformadora. A obra de Jesus é uma obra de mudança. Ela é poderosa, o evangelho é poderoso e ele traz para a gente justamente a obra de Cristo, porque ele vai na nossa vida para desfazer aquilo que foi feito lá quando o pecado entrou. A cabeça, os sentimentos, os comportamentos, tudo foram alterados. E quando nós nos encontramos com Cristo, nós somos reconectados novamente a essa coisa divina, que nunca deveria ter sido rompido, mas foi. Então, a obra de Cristo é uma obra espetacular sobre a vida de uma pessoa. E Paulo, ele vai falar disso um pouco aí dos capítulos 1 a 3. E ele vai falar também do grande mistério da igreja, que é essa união de 2 povos, judeus e gentios, debaixo do governo do Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a primeira etapa da fala dele. Depois ele continua, ele vai progredir ainda um pouquinho mais. Aí quando chega no capítulo 4,
não é? Ele vai falar do capítulo 4 até o capítulo 5, verso 4, ou seja, ele usa um capítulo inteiro e transborda nos primeiros versículos do capítulo 5, ele vai falar dessas duas marcas distintivas desse povo do Cordeiro, desse povo santo. E essas duas marcas, elas são as seguintes: esse povo que Deus chamou em Cristo é um povo unido, ele reflete a unidade do céu, ele reflete a unidade da Trindade. Então, ele é um povo unido, isso é dele, Deus deu a ele. A gente não precisa, não deveria, pelo menos, orar para que Deus nos dê unidade, porque isso já é dado. Nós temos que fazer isso acontecer. Por isso que ele vai dizer que nós temos que lutar para que haja o vínculo da paz, fazer todo o esforço para que haja unidade, porque a nossa responsabilidade é de fazer, de tornar visível aquilo que Deus já deu para a sua igreja. Então essa é a primeira marca, que reflete a unidade do próprio Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e essa unidade é refletida na igreja do Senhor. Mas tem uma outra marca, esse povo também é um povo santo, ele é um povo separado, e é o reflexo também da santidade de Deus. Por isso que Pedro vai dizer, sede santos, porque Deus é santo. Então a santidade, ela é também uma marca da igreja, uma marca distintiva. Vê como que Paulo está evoluindo em um processo de pensamento, ele tá crescendo na sua progressão na carta. Ele fala da natureza da igreja, da bênção da igreja, ele fala da distinção da igreja, e depois, ainda no capítulo 4, o que ele vai fazer? Ele vai falar assim, como que ele estivesse dizendo, gente, olha só, já falei para vocês da beleza da igreja, do privilégio de ser igreja, já falei para vocês de duas marcas distintivas da igreja. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar 6 exemplos de como essa unidade e essa santidade funcionam na prática da vida de vocês. E aí vem aqueles 6 exemplos que nós estudamos, né? Não mintam uns para os outros, não furtem, né? E tantas outras coisas que a gente veio trabalhando aí nesses 6 exemplos. Então, tudo que Paulo falou até aqui, veja bem a progressão do pensamento de Paulo. Tudo isso é bom da gente saber. Maravilhoso eu saber que eu devo ser igreja. Porque ser igreja é algo divino, é algo maravilhoso, é algo tremendo. E ele também me ensina, ele diz, olha, como é que vive isso na prática? Desse jeito aqui. Muito legal, muito bacana, não é? E eu imagino que cada crente daquela igreja que recebeu essa carta ficou muito feliz com todas as informações que Paulo deu até agora. Mas a pergunta é, será que eles conseguiriam se manter firmes nesse propósito de ser igreja? Será que quando surgissem problemas interpessoais, eles se manteriam firmes no propósito da unidade da igreja? Como é que seria isso? E quando aparecesse, por exemplo, quando eles estivessem diante de uma tentação, né? Como é que seria isso? Eles permaneceriam firmes no propósito da santidade da igreja, principalmente, eu vou falar isso aqui um pouquinho mais na frente, talvez eu passe por isso, em se tratando de uma cidade, né, como a cidade de Éfeso, que religião e prostituição se misturam. Tem noção disso? Que é em Éfeso que nós temos um dos maiores templos da prostituição religiosa do mundo antigo, onde pessoas, donas de casas, talvez, homens de família, que eram devotos dessa deusa, né, vamos dizer assim, eles praticavam o sexo fora do casamento como uma prestação de culto. Né? Então, como que seria a vida dessas pessoas no dia a dia? Eles se manteriam fiéis, não é? E aí, talvez prevendo isso, é que Paulo escreve os versos que começam no 5, que a gente leu agora, mas não vai até o 7. Ele vai até o verso de número 21. São 20, como é que é, gente? 16, né? 16 versículos que Paulo vai usar para motivar a igreja a viver debaixo da soberania de Deus, mantendo unidade
e santidade. São versos de motivação. Por incrível que pareça, eu acabei de ler para você aqui 3 versos motivacionais. Estranho esses versos, mas são 3 versos motivacionais. Paulo escreveu para motivá-los a permanecerem firmes na unidade e na santidade, né? Então, são versos de motivação a viver a justiça do reino de Deus em detrimento da mentira, que é a vida sem Cristo. Paulo está motivando a eles, olha, não vivam mais na mentira que vocês viviam, naquela vida sem Jesus, naquela vida sem a presença do Espírito de Deus, naquela vida totalmente mundanizada, fora dos propósitos do Cordeiro. Não viva mais isso. E eu vou dar alguns motivos, é como se Paulo estivesse dizendo isso, né? E aqui Paulo então está saindo da obrigação de se fazer, né? Você tem que ser unido, você tem que ser santo, para motivação de ser igreja de Cristo em todos os momentos da vida até Jesus voltar. É isso que Paulo está fazendo aqui. Ele está saindo daquela coisa assim, você é obrigado a fazer. E está entrando naquela assim, eu vou te dar motivos para você ser igreja. Ele está saindo daquela proposta, você é obrigado a ser unido, você é obrigado a ser santo. Para aquela proposta, eu vou te dar motivos para que até a volta de Jesus você seja família de Deus, unido e santo em Cristo Jesus. Para tanto, ele vai dividir esse texto em 4 partes, do verso 5 até o verso 21. Hoje a gente vai falar de uma só, tá? Para não ficar muito enfadonho, porque você já viu que essa motivação aqui é uma motivação pesada, né? Do tipo assim, olha, cuidado que se você não tiver na vibe do Senhor, tu vai para o inferno. Então não vamos fazer das 4 aqui, vai ficar difícil, né? Então vamos lá, versos 1 a 5, dito isso, a gente vai aí ao texto. Deixa o texto para nós aí. Quem é que está aí? É o Samuel? Samuel, coloca o verso 5 aí. Veja bem, na primeira parte dessa sessão, Paulo vai incentivar os crentes a viverem em unidade e santidade, que são marcas distintivas da Igreja de Cristo. E ele vai levar agora essa gente a olhar para o futuro. O que é que Paulo está mostrando para eles aqui? Olha, eu quero motivar vocês a serem igreja olhando para frente. Ou seja, um dia haverá um julgamento final. Um dia o trigo e o joio serão separados. Um dia o Senhor voltará. E nesse dia vai ser um dia talvez muito triste, muito pesado para pessoas cujo coração nunca estiveram no Senhor. E vai ser um dia muito alegre, muito feliz para aqueles que o coração sempre estiveram no Senhor e que preservaram na unidade e na santidade da igreja. Então ele diz assim, porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, nenhum impuro, nenhum ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo. Observe uma coisa nesse texto. A certeza que Paulo tem sobre o que vai haver no futuro. A colocação de Paulo é muito certeira. Ele não tem dúvida. E por não ter dúvida de como será o futuro, e de que um dia realmente Cristo vai voltar, e que joio e trigo serão separados, e que realmente nós veremos a Santa Igreja do Senhor, ele sabe, por saber disso, ele então tenta motivar a igreja. Ele sabe, ele tem plena certeza de que a injustiça tão presente no mundo não tem lugar no reino de Deus, porque o reino de Deus é o reino da justiça. Então tem coisas que não pertencem a esse lugar. Como eu falei hoje de manhã, gente, não adianta. Você pode inventar qualquer coisa, a gente pode tirar vários achismos de trás da orelha, mas a igreja do Senhor Jesus nunca será comparada ao mundo, e o mundo nunca terá nada a ver com a igreja de Cristo. E é o que Paulo está tentando mostrar aqui para essa igreja. Gente, igreja é igreja, mundo é mundo. Então, ele tem plena certeza disso, porque tem coisas que não pertencem ao reino do Cordeiro, que é justiça e verdade. Ele tem certeza de que no reino do santo não há espaço para pecados não confessados. A igreja de Jesus é aquele lugar tipo assim, venha como você está. Mas eu, vamos dizer assim, não eu, pastor Paulo, mas o próprio Jesus, me recuso a deixar você do jeito que você está.
A igreja de Jesus é aquele lugar que a gente chega carregado de ofensas e pecados, e lameados, sujos, podres, exalando o cheiro do pecado, mas é nesse lugar, mediante a fé em Cristo Jesus, que quando nós entregamos o coração a Cristo, nós somos purificados, lavados, justificados e passamos a fazer parte do povo de Deus. Então Paulo sabia que não há espaço no povo de Deus para pessoas que se infiltram no meio do povo de Deus, mas nunca se arrependeram dos seus pecados, nunca de fato entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele usa termos aí pesados, como imoral, impuro, ganancioso. Por que ele está usando esses termos? Porque ele está se referindo a pessoas, presta atenção, dentre as quais esse pessoal fazia parte, e que ele descreveu no capítulo 4, versos 17 a 19, que o Samuel vai colocar para a gente aí. Ele está se referindo a isso aí, verso 17, Samuel. Olha só, assim eu digo a vocês, e no Senhor eu insisto, que vocês não vivam mais como os gentios, que viviam na inutilidade dos seus pensamentos. Verso 18. Eles estão obscurecidos no entendimento. Eles estão separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração. Verso 19. Tendo perdido toda sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. É por isso que agora aí no capítulo 5, no verso 5, Paulo é tão pontual, tão taxativo, dizendo para a igreja, olha, toma cuidado, porque nenhum imoral, nenhum ganancioso e nenhum idólatra, né, que é o ganancioso, mas ele vai usar aí outro termo, não é isso? Nenhum impuro, nenhum ganancioso, que é idólatra, e nenhum imoral tem herança nessa igreja, não tem a ver com aquilo que ele descreveu dos versos 13 a 14, bendito seja o nosso Deus e Pai, que em Cristo Jesus nos deu toda a herança dos céus. E aí ele é muito taxativo, mostrando para a igreja, gente, eu vou dar uma motivação para você ser crente. Olha para o futuro. Eu sei que vocês passam várias dificuldades na vida. Eu sei que vocês passam várias tentações na vida. Eu sei que muitas vezes você luta contra você mesmo para ser igreja do Senhor. Mas eu quero dar uma motivação para você. Olha para o futuro. Um dia Jesus voltará. E se a gente viver como o mundo vive, nós não temos parte nesse lugar. Ao contrário disso, não é? É a afirmação de que os salvos, aqueles que estavam mortos em suas transgressões e pecados, mas que pela graça foram salvas, narrada no capítulo 2, versos de 1 a 10, aqueles que eram estrangeiros quanto às alianças e às promessas de Deus, narrado no capítulo 2, versos 11 e 13, aqueles que se despiram do velho homem que se corrompe e se revestiram do novo que se renova para a justiça, narrado no capítulo 4, dos versos 20 a 24. Esses são aqueles que aprenderam de Cristo e não vivem mais com os gentios. Ao contrário desse texto, essas pessoas são aqueles que têm parte nas bênçãos espirituais descritas aí no capítulo 1, versos 3 a 14. Vamos lembrar disso? Samuel, coloca o capítulo 1, verso 3. Olha só o que Deus tem para a igreja. Para você. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Pode prosseguir comigo. Porque Deus, Ele nos escolheu antes da criação do mundo para ser santo e irrepreensível na sua presença. Em amor, Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, verso 6, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual ele nos deu gratuitamente no amado, verso 7, nele nós temos a redenção por meio do seu sangue, nós temos o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, verso 8, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e com todo o entendimento, verso 9, e ele também nos revelou o mistério da sua vontade,
vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, verso 10, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos, verso 11, nele nós fomos também escolhidos, tendo sido predestinado conforme o plano daquele que faz todas as coisas, conforme o bom propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo Jesus com o Espírito Santo da promessa. E o verso 14, para finalizar, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Isso aí é coisa de crente. Isso aí é para os salvos. Isso é para a igreja. E é esse contraste que Paulo está tentando fazer com que eles entendam. Por isso que ele abre aí o verso 5, muito taxativo. Saibam disso, tenham certeza disso, que nenhum imoral, nenhum idólatra, nenhum ganancioso, eu não vou entrar no detalhe dessas palavras, porque ela tem uma razão de estar aí, mas não é o caso aqui agora, não vai ter parte nisso. É uma motivação para eles, como que dizendo, lutem, lutem contra vocês, lutem contra tudo, para se manterem firmes na presença do Senhor. E isso deveria ser um incentivo para eles e um incentivo para nós. Agora presta atenção, por que Paulo é tão taxativo no verso de número 5? A resposta está no verso de número 5. De Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Presta atenção. Sabe o que estava acontecendo aí? Algumas pessoas dentro da igreja, elas estavam dentro da igreja, era o joio misturado com trigo. Eles estavam lá. Eles cantavam quando a igreja se reunia. Eles louvavam ao Senhor, eles entregavam seus dízimos e ofertas. Talvez nós tivéssemos alguns que tinham posição talvez até de liderança. Mas além do cristianismo, eles criam em outras coisas complementares. E uma delas dizia o seguinte, olha, os pecados que você comete com o seu corpo não alteram em nada a santidade da sua alma. Você imaginou isso? Principalmente nessa cidade chamada Efésios, que religião e prostituição cultural se misturam de uma forma muito intensa, você ensinar para a pessoa que aquilo que ela faz com o corpo não altera em nada a questão da sua salvação. Ou seja, você pode viver o melhor dos dois mundos. Você pode usar o seu corpo para tudo, para o extremo prazer. E mesmo assim, você tem a sua salvação garantida. Quem não quer isso, irmãos? Amém ou não? Vocês não querem não, gente? Eita, Camila. Mas é a realidade. Eles ensinavam isso. E é por isso que Paulo está preocupado aqui, por isso que ele é taxativo no verso 5. Gente, saibam uma coisa, nenhum imoral, a palavra gananciosa ali, que é idolatria, não tem necessariamente a ver com a ideia do dinheiro, mas com aquela avidez de se cometer toda sorte de pecado, descrita naqueles versos anteriores. Eles faziam aquilo com muita ganância, era quase uma idolatria para eles. Não é? Então no verso 6, Paulo está dizendo, ó, ninguém engane vocês com palavras tolas, porque é por causa dessas palavras tolas que muita gente vive na desobediência e a ira de Deus está sobre a pessoa sem que ela nem mesmo dê conta disso. Por isso que ele é tão radical. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Será que hoje esse pensamento ainda existe na igreja? Aí você pensa assim, pastor, nessa dimensão não é? Mas, e se ele existe, como é que ele se apresenta hoje? E eu quero dizer para você algumas frases perigosas
que às vezes circulam no meio do povo de Deus e a pessoa vai vivendo exatamente debaixo desse engano, dessas conversas tolas. Uma delas é assim, ó, presta atenção que você já deve ter ouvido isso e talvez já deve ter até dito isso para uma pessoa. Não se preocupa não, Deus é amor. E um Deus assim, que é amor, nunca vai permitir que uma pessoa vá para o inferno, principalmente uma pessoa tão boa como você. É verdade ou não é? Já ouviu isso? Já disse isso para alguém? A pessoa não se sente motivada a arrepender-se dos seus pecados. Ela não tem motivação nenhuma para reconhecer a sua falha, para se arrepender disso. Porque você está dando, ou ela ouviu de alguém uma palavra dizendo que Deus é amor. E que Deus não vai punir os pecados dela, que ela pode ver do jeito que ela está, porque no final, esse Deus que é amor vai dar tudo certo para ela. Afinal de contas, ela é uma pessoa muito legal, muito boa. Mas reflete exatamente essa conversa tola, não é? Outra, no final vai dar tudo certo, porque Deus sempre dá um jeito. Ele vai dar um jeito na sua vida. Ele vai resolver. Se preocupa não. Quer ver outra? Deus conhece o seu coração e sabe quanto você ama Ele, não é? Mas Deus também sabe que você não tem outra opção de vida. Você luta, mas você não consegue. Deus entende isso. Quer ver outra? Deus sabe o quanto você luta, mas sabe que as suas tentações é mais forte do que você. E Ele te ama, e no final, Ele vai ter misericórdia de você. Então você não se preocupe, você pode continuar do jeito que você está. Era isso que eles falavam em outras palavras, que Paulo vai dizer que é palavra tola. Deixa eu te falar algumas coisas sobre o que a Bíblia diz sobre essas coisas, tá? E o porquê que você tem que ter muito cuidado com essas ideias, porque elas não refletem necessariamente o pensamento bíblico, né? Então, o que a Bíblia diz? Quer ver? 1 Coríntios capítulo 6, versos de 9 a 11. O Davi, agora mudou, é o Davi agora? Ok? O que está havendo aí entre vocês, hein? É você, o Wesley, que está fazendo? Daqui a pouco eles tomam o seu lugar de assalto aí, você está fora, hein? Então vamos lá. Olha o que Paulo disse à igreja de Corinto. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo no Espírito de Deus. O que Paulo está dizendo? Precisa haver um processo de transformação. Precisa ter um processo de arrependimento, de entrega de vida a Cristo Jesus. Foi isso que aconteceu com algumas pessoas em Corinto, que é outra cidade perigosa, né? Paulo está dizendo, ó, vocês eram desse jeito. Mas agora vocês foram lavados, justificados. Então não haveria necessidade de lavar, santificar e justificar alguém que poderia viver do jeito que está, que no final vai todo mundo para o céu. Então não precisava passar por isso, né? Olha o que Paulo diz em Gálatas, capítulo 5, verso 21. Ora, as obras da carne são manifestas. Que obras são essas? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a isso. Eu os advirto, disse Paulo, como já antes adverti, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então tem uma divisão nisso. Tem um processo que precisa passar. Lá em Hebreus capítulo 12, verso 14, olha o que o escritor de Hebreus diz. Esforcem-se para viver em paz, unidade, e para serem santos, santidade, duas marcas da igreja, porque sem santidade ninguém vai ver o Senhor. É só o primeiro lá da Bíblia. Ninguém vai ver o Senhor. Olha aí, ó. Como que a Bíblia é taxativa com essas coisas, não é? Atos capítulo 3, verso 19, primeiro sermão de Pedro. Arrependam-se e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Então, a salvação, ela precisa passar pela rua do arrependimento.
precisa ter entrega de vida a Jesus. E a gente precisa entender uma coisa: não há um caminho que não exija de nós o abandono da vida velha, o arrependimento de pecados e a confiança plena na obra do Senhor Jesus Cristo. É isso que Paulo está tentando mostrar para eles. Olha para o futuro. Jesus vai voltar e um dia vai haver um julgamento final. E você que é a igreja do Senhor, que confiou no Senhor, que abandonou essa vida velha, que se arrependeu dos seus pecados e que confia na obra do Senhor Jesus Cristo, se sinta em paz, porque nesse dia a salvação virá para você. Então, esforcem-se, lutem contra tudo. É isso que Paulo está dizendo para eles e para nós. E a gente vê aqui nas Escrituras que desde os primórdios do cristianismo, que Satanás vem oferecendo para nós um evangelho sem cruz, sem sacrifício e sem renúncia. Gente, presta atenção numa coisa. Isso é tão forte, é tão ousado em Satanás, que ele ofereceu exatamente isso a Jesus. Você tem noção do que é Mateus capítulo 4? Quando Satanás vira-se para ele e fala assim: mas para que você tem que sentir fome? Para que você vai jejuar 40 dias? Cara, tu é o filho de Deus. Transforma essa pedra num pão e acabou o problema. Depois Satanás vira para ele e diz assim: olha, para que você vai fazer esse caminho tão tortuoso, tão pesado? Para que ir para a cruz? Cara, pula aqui de cima, tua entrada vai ser triunfal. Você já imaginou você pulando do pináculo do templo, símbolo religioso desse povo, e você entrando igual um X-Men em Jerusalém, né, cheio de poder, soltando raio, controlando o tempo? Todo mundo vai te seguir. É esse evangelho que Satanás até hoje oferece para você e para sua família, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus sobrinhos. Um evangelho que eles não precisam deixar de ser o que eles são. E muitas vezes a gente vai com essa conversa tola para dentro da casa da gente. E Paulo está advertindo: cuidado com isso. A palavra tola no original é kenos. Essa palavra que Paulo usou aqui, ela se refere a palavras que não tem conteúdo divino, ela é destituída do divino, ela é vazia, é aquilo que não leva a lugar nenhum, são palavras vãs. Por isso que em algumas traduções, ele vai dizer assim: ninguém vos engane com palavras vãs, vazia, não tem conteúdo divino naquilo ali, não é bíblico, não tem raiz em Deus, não tem nada de espiritual nessa palavra. Deus ama você e pode ficar em paz, que no final isso não tem conteúdo divino. Por isso que Paulo chama de palavras tolas, não é? Na verdade, elas até levam a algum lugar. Por isso que ele vai dizer que é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Ou seja, ela leva a desobediência e, consequentemente, a estar debaixo da justa retribuição de Deus em relação ao pecado. E é por isso que Paulo então vai dizer aí no verso 7, para a gente terminar: portanto, não participem dessas coisas. Não vivam isso. O que isso quer dizer? Paulo não está nos estimulando ao isolamento, tá, gente? É por isso que eu sempre digo aqui: o crente, ele tem que ser diferente. Ele não tem que ser esquisito. Tem crente que é esquisito, não é? E não é isso. Mas a gente é chamado para ser diferente. Então ele não está estimulando ao isolamento. Isso seria contraprodutivo para o evangelho. Nós devemos ser pessoas relacionais. A gente tem que estar no meio do povo, de fato. Colegas de trabalho, amigos de faculdade, de escola, vizinhos. A gente tem que estar no meio dessa gente, né? A orientação de Paulo é para que o salvo em Cristo Jesus não comungue dessas coisas, não adote esse padrão de vida para eles. Porque isso aí, na verdade, é uma placa que está se levantando. Viver dessa forma seria como se uma placa ou uma evidência de que não houve conversão na vida da pessoa. Ela veio à igreja um dia, ela aceitou lá, levantou a mão, batiza. Mas a maneira como ela vai se misturando com a vida
vai denunciando que de fato não houve uma conversão. Então, se o leitor é um salvo aqui dessa carta, lá na época de Paulo, ele deveria se manter distante desse tipo de vida, motivado pela realidade, pela certeza de que um dia Jesus vai voltar e vai apanhar a sua igreja. Queridos, eu quero concluir isso aqui com algumas afirmações. A primeira delas é o seguinte, presta atenção. Cuidado com a ideia de um universalismo cristão. O que é isso? No final vai todo mundo para o céu. A Bíblia não ensina isso. A salvação é para todo aquele que crê nele. Esse não vai perecer, de João 3,16, mas vai herdar a vida eterna. Eu aprendo aqui que um cristão, ele precisa viver os resultantes da sua fé. Porque, caso contrário, ele está mostrando que ama mais o mundo do que a Deus. E eu quero também encorajar você a viver como igreja de Cristo, mesmo a igreja de Cristo sendo tão complicada. Porque, com certeza, um dia haverá um juízo. E o Senhor Jesus vai voltar. E ele vai voltar para buscar a sua igreja. Você lembra da parábola do joio e do trigo que está sendo estudada aqui na igreja? Creio que já tenha passado por essa parábola. Né? Um pai de família, ele tem uma fazenda e ele planta boas sementes. São os filhos do reino. Esse pai de família pode ser representado pelo próprio Deus. A boa semente, os filhos do reino. Mas a parábola diz que no meio da madrugada alguém entra sorrateiramente na plantação e planta uma semente que não é boa. E essa semente que não é boa nasce junto com a semente boa. Sabe o que ali está mostrando para a gente? Que a cristandade é formada desse jeito. Salvos e não salvos disputam o mesmo lugar. E aí alguém lá que trabalha para o pai de família diz assim, e aí, quer que a gente vá lá arrancar a semente ruim? O que o pai de família diz? Não, faz isso não. Não se preocupa com isso não. Um dia, o Senhor voltará e os seus anjos é que virão fazer isso. E ele vai separar o joio do trigo. O joio, ele vai colocar no celeiro do Senhor. E o trigo só serve para ser queimado. Troquei? Era só para ver se vocês estavam ligados. Deu para entender, não deu? Você já viu um videozinho que mostra a diferença do joio e do trigo? Igualzinho, né? Eles são muito iguais. Aí o cara esfarela na mão, qual que é a diferença? Um dá fruto e o outro é só palha. É só palha. O trigo dá fruto. Mas os dois estão plantados praticamente no mesmo lugar. E eles são idênticos e crescem juntos. Então eu quero encorajar você a ser igreja, viver como igreja. Porque você pode passar aqui a sua vida inteira aqui nesse lugar. Mas precisa entender isso. Um dia vai haver uma separação. E Deus, nesse sentido, conhece o nosso coração. E sabe aqueles que são seus. E o meu desejo é que esta igreja seja entregue ao Senhor Jesus, imaculada, igreja santa do Senhor. E que você esteja entre os trigos do Senhor. Mas se você tem dúvida no seu coração, se você não sabe muito bem qual é o seu lugar nisso, eu quero também, da mesma forma, encorajar você a orar ao Senhor, a confessar os seus pecados ao Senhor, a se colocar diante dele, pedir perdão pelos seus pecados, porque a salvação ela é de graça. Ela vem pela graça do Senhor, não é por aquilo que a gente faz ou por aquilo que a gente não faz. É um presente de Deus para nós. E ela vem a partir do momento em que nós nos arrependemos dos nossos pecados. E pela fé, nós confiamos que aquilo que Jesus fez na cruz é o suficiente para nós. Então, viva como igreja, seja igreja, viva a unidade da igreja e viva a santidade da igreja do Senhor Jesus. Amém? Essa é a primeira motivação de Paulo. Depois ele vai dar mais três. Mas três motivos para a gente ser igreja do Senhor Jesus nesse mundo até o dia da volta dele.
Enquanto você estiver aqui, vivo, até o dia que você morrer ou Jesus voltar, nós temos que, da melhor forma possível, fazer o que Paulo falou, né? Rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que vocês vivam de maneira digna, apropriada, com esse chamado que vocês tiveram em Cristo Jesus para serem igrejas do Cordeiro. Vamos ficar de pé, vamos adorar o nosso Deus.